Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária Caminho do Timor-Leste, aqui agora com você para mais um podcast inédito no nosso Missionando. E hoje eu vou falar da vida inspiradora de Robert Moffat, o herói de Curumã que fez o deserto sul-africano florescer com a água da vida. Quer saber mais sobre esse ousado escocês que encarou o assassino africâner e influenciou o grande David Livingstone? Então fica comigo e seja inspirado. Robert Moffat nasceu na vila de Ormiston, em East Lothian, Escócia, em 21 de dezembro de 1795. Filho de Robert e Anne Gardner, que não é apenas um sobrenome, mas ela vem de uma geração de jardineiros, e o seu pai Robert era funcionário da alfândega, e isso levou a família a várias mudanças quando ele era ainda criança e jovem. Na adolescência, Robert se apaixonou pelo mar, onde se aventurou ali por um tempo, para então voltar e se dedicar a ser essa próxima geração de jardineiros. Sua mãe era cristã e influenciou bastante os filhos. Desde pequenos, ela sentava os 7, eram 5 meninos e 2 meninas, ao redor da lareira para contar histórias sobre a dedicada vida de missionários moráveis lá na Groenlândia, Labrador. E o desejo de Anne é que pelo menos um de seus filhos se tornasse um missionário a serviço do Senhor. Ela nunca viu isso acontecer, porque até os 18 anos, Robert ainda não entendia a necessidade de um salvador, mas certa vez, quando ele foi se despedir da sua mãe a caminho da Inglaterra, procurando ali um emprego mais promissor, a mãe fez ele prometeu uma coisa, que ele leria um capítulo da Bíblia toda manhã e toda noite. Ele disse: mãe, eu já li minha Bíblia e tal. Filho, faz essa promessa que eu vou ficar com meu coração tranquilo. Ele fez a promessa e cumpriu, e ele disse que isso alimentou a sua comunhão com Deus até o fim de seus dias. Bom, e mesmo que a mãe de Robert não tenha visto a obra de Deus na vida do filho, ainda jovem ele se interessa pelo metodismo, e esse coração aventureiro não teve problema em se identificar com o trabalho missionário além mar. Mas olha que interessante. Quando criança, Robert já tinha se interessado pelo ministério, mas não era convertido, e agora também não. Só que agora tinha convicção de que era necessário acontecer alguma coisa a mais para que ele pudesse entregar um trabalho aceitável ao Senhor. Ele precisava reconhecer seu pecado, sua necessidade de salvação. Ele precisava se converter. E quando isso aconteceu, realmente ainda na sua juventude, ele se lembrou de uma pequena nota que ele havia lido uma vez sobre uma reunião missionária presidida por um tal de William Robbie, que falava em nome da Sociedade Missionária de Londres, ou a London Missionary Society. Ele então criou coragem e bateu a porta do Sr. Robbie, o que, claro, recebeu ele muito bem, mas não sem questioná-lo. Olha, você tem realmente a sua confiança em Cristo? Foi nessa ocasião, querido ouvinte, que ele fez, por assim dizer, a sua pública confissão de fé. Ele responde: sou um pecador, culpado e merecedor do inferno, mas Deus me ama e colocou meus pecados sobre Jesus Cristo, que morreu em meu lugar. A partir dessa confissão, que aconteceu ali por volta dos seus 28 anos, ele se sentia constrangido a confessar Jesus diante dos homens, e seu amor pelos não alcançados só aumentava. Esse interesse levou ele a Manchester, onde se inscreveu para um treinamento de 3 anos e foi comissionado pela Capela Surrey como missionário da Sociedade Missionária de Londres. O Sr. Robbie o incentivou a voltar para mais próximo da sua casa. Foi quando ele se mudou para Duckingfield, onde trabalhou para uma família muito piedosa cristã do Sr. Smith, pai da Mary Smith, que mais à frente viria a ser a sua esposa
e companheira de ministério. Em 18 de outubro de 1816, Robert foi então um dos 5 missionários enviados pela Sociedade Missionária de Londres para a África do Sul. Um outro grupo de 4 jovens foi enviado também para uma outra região. Seu grupo chegou na Cidade do Cabo em 17 de janeiro de 1817. Seu primeiro alojamento foi em Stellenbosch, próximo da Cidade do Cabo, onde ele aprendeu o holandês. No ano seguinte, ele rumou para o norte, região de Namaqualand, onde foi hospedado por um fazendeiro. 3 anos depois, Mary Smith chegou à Cidade do Cabo, onde eles se casaram no final de dezembro de 1819, e no ano seguinte já se mudaram para Curumã, no Cabo Setentrional, onde nasceu também a sua primeira filha, Mary. Esta Mary é a que mais tarde viria a ser esposa do grande David Livingstone, mas não vamos pular a história. Bom, ao todo, Robert e Mary tiveram 10 filhos. Querido ouvinte, uma coisa que chamou minha atenção. Mesmo ainda sem ter se convertido ou não ter essa convicção total, Robert entendia que para servir ao Senhor era preciso convicção de pecado e de salvação. Em outras palavras, a gente precisa do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça de Cristo em nós e do juízo. O juízo é importante, não porque ele chega a nós os convertidos, mas porque dá a nós os convertidos paixão pela obra missionária. Você tem essa convicção, querido ouvinte? Então deixa Robert Moffat te inspirar. E o Vidas que Inspiram continua. Em Curumã, a família se estabeleceu entre o povo Botsuana, ou como também foi conhecido, Bechuana, para quem decidiram dedicar 50 anos do seu ministério. Chegaram lá em 1820 e ficaram até 1870. Claro, sempre viajando para outras regiões. Chegaram ao reino de Ndebele, que hoje é parte do Zimbábue. Claro, outras regiões. Além da pregação, a equipe de missionários se dedicava à educação, construiu escolas, construiu hospitais. Robert tornou-se famoso como ferreiro e carpinteiro, além de exercer suas habilidades em jardinagem e agricultura, claro, tanto para o bem da comunidade missionária, como também ensinando ali o povo sobre os seus conhecimentos. Veja só, querido, aqui as nossas profissões, às vezes como engenheiro agrícola, jornalista, professor, são sempre muito úteis no campo. Deus não deixa nada do que a gente tem em mãos, nenhum talento nosso ser enterrado no campo missionário. A região onde eles habitavam sofria ali com um grande fluxo de migrações em massas, por causa das guerras entre as etnias, em parte aí por um resultado da questão da escravidão. Lembrando, estamos falando do início do século XIX, próximo da época em que a própria Inglaterra havia abolido a escravidão e fazia certa pressão ali sobre suas colônias. Nessa época, Robert descobriu sua habilidade como mediador de conflitos, função que cumpriu com êxito até o final da sua vida. Mas, querido ouvinte, nem tudo foram flores no ministério de Robert Moffat. Sua biografia registra o que a gente entenderia hoje até como um certo racismo. Certa vez, quando o fazendeiro solicitou que ele fizesse um serviço lá na casa onde ele estava hospedado, ele respondeu: chama os criados. Aí o anfitrião responde assim: você quer dizer os Hotentotes? Hotentote era o nome dado aos africanos que falavam um certo grupo linguístico, Khoisan ou Khoi, né, no sudoeste africano, região que ele estava ali. Então, Moffat estava se referindo aos nativos, né? E até com um pouco de ironia, assim, o anfitrião acrescenta: ora, podemos também chamar os cães, né? Essa história é pesada, gente, mas foi justamente este momento aí, essa palavra que chamou a atenção de Robert, porque depois disso ele ora e lê aquele texto da mulher fenícia, da mulher cirofenícia, sobre até os cães comerem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Foi assim que Deus abriu o entendimento de Robert Moffat e entendeu que o evangelho era para todos, brancos, negros, de qualquer etnia, de qualquer língua. E isso é essencial num campo missionário, não é mesmo? Esse entendimento foi de fato importantíssimo, porque ainda solteiro, em janeiro de 1818, ele chegou ao kraal, que é curral, do Afrikaner. Afrikaner não é como se chamavam os africanos, tá? Afrikaner era o nome de um homem muito perigoso, um fora da lei, que chefiava bandidos, nome assim que causava terror em toda a África do Sul. Ele e o seu irmão Tito atacaram e mataram um fazendeiro holandês e sua família e fugiram pelo rio Orange. Saquearam e queimaram inclusive algumas casas da
da missão. Mas quando Moffat chega ao Crowd Afrikaner, ele já tinha se convertido, porque ele se converteu através de um outro missionário que pediu licença para habitar ali perto do crowd dele, e aí ele ouviu e ficou disposto a ouvir a palavra desse missionário e se converteu. Mas foi com o Robert Moffat que ele cresceu em conhecimento e graça. Foi Robert que discipulou ele e os seus irmãos David e Jacobus através dos cultos diários, toda manhã e toda noite, e durante as aulas bíblicas que duravam até 4 horas por dia. Gente, foi o Afrikaner, seguidor do Príncipe da Paz e não um homem de guerra, que Moffat uma vez levou para a cidade do Cabo. Afrikaner não queria ir, claro, porque existia uma recompensa pela sua cabeça, mas ele confia no Senhor e fala, eu vou. E aí, no caminho, eles param em certa casa e o anfitrião ficou surpreso. Nossa, Robert, você ainda tá vivo, eu soube que você tava lá com o Afrikaner. Eu tô surpreso de ele não ter matado ainda você, porque ele matou meu tio. Mas aí o Robert não fala que era o Afrikaner que tava com ele, né? Ele fala assim, não, mas o Afrikaner agora é um cristão. O homem não acredita e fala, se ele é cristão, se é verdade, eu quero ver esse homem antes de morrer. Então, Robert aponta pro Afrikaner e esse homem cujo tio tinha sido assassinado pelo Afrikaner, louva a Deus dizendo, Deus Todo-Poderoso, que milagre o teu poder, o que a tua graça não pode realizar. Ah, querido ouvinte, que coisa linda! Você não se sente inspirado por essa história? Por aí existe Afrikaners aguardando o poder do evangelho transformarem radicalmente suas vidas, a ponto de todos se espantarem e louvarem a Deus pelo testemunho deles. Inspire-se, querido ouvinte, inspire-se. Esse é o Deus a quem servimos. E já na cidade do Cabo, o governador recebeu o Afrikaner, ouviu a sua história e a história de como Deus o havia transformado. Ele foi bem recebido, não só não foi morto pelos crimes que cometeu, como ganhou uma carroça de boi do governador. Por ocasião da sua morte, ele teve uma única convicção: eu vou para o céu. Querido ouvinte, que vida inspiradora! E que bom ver outro povo, língua, etnia louvando ao Senhor. No céu nós encontraremos com o Afrikaner e tantos outros frutos da graça de Deus. Mas a África Austral, região que entre outros países engloba a África do Sul, Zimbábue e Botsuana, onde Robert e Mary Moffat estiveram, ainda é um desafio missionário hoje. Ore, doe, vá! E detalhe, querido ouvinte, alguns desafios como documentação, visto, sincretismo religioso já existiam na época dos Moffat e hoje existem portas abertas, escolas, hospitais, seminários. Quer saber mais sobre os desafios desses campos missionários? Acesse apmt.org.br. Querido ouvinte, os primeiros 10 anos de trabalho em Curumã foram de muitas tentativas sem frutos. O deserto não era apenas físico, mas também espiritual. Os chefes dos povos estavam mais interessados em que se ensinasse aos homens sobre a agricultura e a manusear ferramentas do que em ouvir o evangelho. Além disso, foram anos em que os missionários sofriam ataques e ameaças. Na verdade, por todos os anos, não só os 10 primeiros. Certa vez, os missionários foram acusados de serem os responsáveis pela seca, detalhe ali no deserto, né? E aí o chefe e outros homens vieram armados com lanças para matá-los. Robert disse que, não, a gente também sofre com a seca e a gente não vai sair daqui. Se vocês quiserem que a gente saia daqui, vocês vão ter que derramar o nosso sangue no chão. Então ele abriu a camisa, mostrou o peito e falou que enfiassem a lança. O chefe, claro, foi embora, certo de que esse homem só podia ter umas 10 vidas e por isso ele não temia a morte dessa forma. Mas nós sabemos que é o Deus a quem servimos. Foi então que Deus, devagar, começou a derramar o seu Espírito Santo sobre os botsuanas e eles começaram a ouvir com interesse o evangelho. Quando Robert traduziu alguns hinos para a língua seixuana, isso animou eles, pois muitos já tinham aprendido a ler e agora conseguiam cantar e entender as músicas, né? E com o passar dos anos, claro, essa área de linguística, de redação de publicação, foi sendo ampliada. Robert dedicou algum tempo a essas coisas. Em 1839, quando ele faz sua primeira e única visita de licença na Inglaterra, ele comunica vários documentos de suas experiências ali na região africana à Royal Geographical Society, a Sociedade Geográfica Real, e em 1840 ele
termina a tradução do Novo Testamento para a língua szechuana. Gente, como lá na África do Sul não havia sido possível imprimir, eles enviaram uma impressora da Inglaterra. E lá ele imprimia partes, mas agora em 1840 ele termina a tradução do Novo Testamento para o szechuana e faz essa impressão do Novo Testamento completo. Em 1842, ele também escreveu e publicou suas experiências missionárias em Missionary Labors and Scenes in South Africa, que é Trabalhos Missionários e Cenas na África do Sul, que ainda não tem tradução para o português. Em 1857, depois de 29 anos, ele termina a tradução da Bíblia completa para o szechuana e traduz também um clássico livro de John Bunyan, O Peregrino. É durante essa primeira e única viagem à Inglaterra que ele conhece e chama David Livingstone, que em 1841 chega ao continente africano, vindo a se casar com Mary Moffat, filha de Robert, e tornando-se genro de Moffat em 1845. O ministério na África do Sul de Robert Mary Moffat seguiu até 1870. No dia 20 de março, ele proferiu seu último sermão ao povo a quem tinha dedicado sua vida, mais de 50 anos. E olha, os Moffat se tornaram os missionários mais antigos, porque vários de seus colegas e também de seus filhos morreram durante o tempo deles na África do Sul, de doença, de acidente e, claro, também por questões de violência. Inclusive, os seus filhos mais velhos, Robert e Mary Moffat Livingstone. Ao todo, 5 de seus 10 filhos deram continuidade ao trabalho missionário. E seu filho John Smith Moffat, que foi um missionário e posteriormente o agente imperial usado por Cecil John Rhodes para negociar o que ficou conhecido como o Tratado de Moffat com o rei Ndebele Lobengula. Robert e Mary e sua filha mais nova voltaram para a Inglaterra em julho de 1870. Robert fez uma visita à Escócia, quando visitou também os netos em Glasgow, filhos de Livingstone, mas Mary já estava muito fraca e morreu em Brixton, Inglaterra, no final de 1871. Robert se dedicou a divulgar o trabalho que ele e seus colegas estavam realizando na África, escreveu, publicou artigos, publicou materiais, falou em igrejas e outras reuniões em todo o país, atraindo com sucesso grandes doações para a Sociedade Missionária de Londres. Um desses eventos foi no Castelo de Winton e, claro, ele teve a oportunidade de conhecer vários primeiros ministros e a Rainha Vitória. Além disso, ele também foi homenageado com o diploma de doutor em divindade da Universidade de Edimburgo em 1872. Robert Moffat morreu em 9 de agosto de 1883 na vila de Lye, no distrito de Kent, Inglaterra. Em Ormstone, East Lothian, na Escócia, um memorial foi inaugurado em 1885 com a presença de seu filho John Moffat. Querido ouvinte, que memórias queremos deixar? Não porque discursamos em castelos ou conhecemos reis e príncipes, mas que queiramos ser lembrados por aquilo que fizemos para o Senhor em glória do seu nome. Sejamos inspirados por Robert Moffat, o herói de Curumã, patriarca das missões na África. E o desafio de hoje é fácil, dá para você fazer agora mesmo. Ore ao Senhor. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Onde o Senhor quiser me usar, no Brasil, na África, em qualquer lugar, usa-me. O podcast de hoje contou com informações de apmt.org.br, bu.edu/missiology, johngray-center.org, sahistory.org.za, wholesomewords.org/missions. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.